E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu acho que o nosso problema é mais embaixo. Acho que a gente não tem uma unidade nacional, a gente não tem uma identidade nacional clara, a gente não sabe o que significa ser brasileiro, a gente não... E a polarização só atrapalha. A polarização ela é mais um elemento divisor dentro dessa falta de identidade. Tá. Que a identidade que é você falar assim, o que te faz brasileiro, entendeu? A definição dessa essência não está clara para o brasileiro. Mas será que... Porque nós temos prioritariamente outras identidades do que a nacional. Tipo, por exemplo, a sua família é mais importante do que ser brasileiro. Sem dúvida. Óbvio. Então, isso é um indicativo gigantesco de como a identidade não chegou na escala máxima, na escala mais coletiva maior de todas. Você está dizendo que isso é diferente nos Estados Unidos, na Diferente China? na China nem tanto, mas na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos é muito diferente. Entendi. O seu nível de confiança com pessoas estranhas é muito alto. Tá. Aqui nas culturas latinas e capital chinesa, social, o capital social ele é restrito à família, orientação familiar. Então, assim, por isso que a gente tem o tal do QI no Brasil. Você faz negócio com quem? Quem indica. Quem é quem indica? Sua família ou seus amigos. Não é com qualquer estranho, porque você não confia em qualquer estranho, porque você não tem nada em comum com aquele estranho. Nascer no mesmo lugar, na mesma terra, ter uma nacionalidade é diferente de ter uma identidade nacional. Mas eu acho que Entendeu? o caminho... Tipo, a identidade, a carteira de identidade, ela é um documento que diz, você nasceu ali, então você é daquele lugar. Não, peraí, mas e os laços históricos, culturais, emotivos, de propósitos comuns, de objetivos coletivos em conjunto, de você sacrificar os seus interesses pessoais e os seus interesses da sua família pelos interesses da nação? Jamais, entendeu? Mas isso eu tá acho muito que longe da nossa identidade. Então não tem como construir esse negócio porque nós ainda não chegamos ali. Mas eu acho que o caminho... Assim, eu concordo que o debate é importante, mas o caminho não é a gente discutir qual é, então, o que significa ser brasileiro ou, sei lá, uruguaio. Não, mas se a gente não souber, a gente não vai conseguir. Mas a única forma de chegar lá brasileiro é o fortalecimento de instituições que tratam as pessoas de maneira... parecida, pelo menos. Ou seja, porque existe capital elas social. são corrompidas pelos políticos ou pelas pessoas que chegam lá. Mas eu acho que o capital social, em parte, pelo menos, existe em alguns países porque há uma confiança na justiça, na atuação da polícia, etc., que eles vão me tratar mas você independentemente só tem essa de que... confiança na justiça e na polícia porque você sabe que a justiça e a polícia olha para você como um igual. Claro, mas olha quanto E o Brasil ela não olha avançou. como um Mas o igual Brasil no avançou Brasil muito porque entre... você não é, você mas é do houve outro grupo, do outro partido. Mas houve avanços gigantes no Brasil entre a metade dos anos 90 e na até 10 anos mas não atrás. Na essência do brasileiro. Mas eu não sei, eu acho que às vezes essa pergunta ela nunca vai chegar numa resposta satisfatória, a não ser que seja uma coisa que todo mundo fala, é óbvio que sou a favor da democracia e coisa assim, porque nem na Suíça você tem assim óbvias. Coisas. Eu não acho que assim. Todos os países têm problemas em relação a isso e eu só acho que não, claro, porque essa nós discussão temos múltiplas identidades, mas a Suíça não teria chegado onde ela chegou, nem os Estados Unidos, nem a Alemanha, nem o Japão, se não houvesse essa coesão coletiva. E ela não existe no Brasil. E aí não adianta a gente terceirizar para a instituição. E aí chega lá, os operadores da instituição, eles não entendem isso, porque eles não têm laço com os outros brasileiros, aí eles olham para a instituição e falam assim, pô, isso daqui é a minha grande oportunidade para eu defender os interesses da minha família, dos meus amigos, do meu grupo, da minha classe de profissional. E não da nação inteira. Mas eu acho que às vezes, quando a gente olha assim, a gente precisa dessa visão, às vezes são muitos pequenos passos. E, de novo, o Brasil avançou muito ao longo, até recentemente, nesse período de 95 até 2013, que quando a onda de manifestações iniciou, que no fundo foi uma década do ponto de vista político,
uma década de instabilidade permanente, em que todas as lideranças todos os presidentes desde 2013 enfrentaram ameaça de impeachment, etc. Desse tamanho Mas de você olha consolidação. todos os indicadores internacionais do ponto de vista da consolidação da democracia, da independência do judiciário. O Brasil avançou muito, uma legislação que né, de novo, permitiu que o Ministério Público pudesse investigar pessoas poderosas, que todos os fracassos que aconteceram nesse contexto, mas que houve avanços sem que tivesse assim uma meta que, em teoria, eu concordo, mas na prática eu não sei quanto isso é uma meta tão ambiciosa que ela acaba travando qualquer... Qual meta? De dizer, vamos agora aqui discutir qual é o propósito de longo prazo. Não, isso daí não é uma meta. Isso daí é só identificar a raiz do problema sim. e falar assim, tipo, a gente nunca vai resolver o problema de verdade se a gente não endereçar alguma coisa ligada com a raiz. E essa conversa não existe no Brasil. As pessoas têm zero consciência sobre o que significa ser parte de uma nação, além de torcer para a seleção do time de futebol no dia da Copa. Mas não sei se é tipo assim, o que é ser brasileiro? O que significa ser brasileiro? Porra, pior que eu tendo a concordar. Mas eu não sei se é tão porque diferente em ele não outros vê, países. ele Olha, tá eu olhando de acho fora, que... né? Não, mas eu acho que a gente também precisa tomar cuidado de não idealizar o que acontece em outros lugares Não onde... estou idealizando, não estou idealizando em lugar nenhum. Eu estou dizendo que o senso da identidade coletiva das nações desenvolvidas é muito mais sólido, robusto, está articulado na concepção do que você é, e aqui ele não está articulado. O Brasil não foi criado como uma nação única. Claro. A história da criação do Brasil é de divisões, seja econômicas, seja de raça, seja de todo tipo de fragmentação. É um país gigantesco. A gente nunca encontrou nenhum objetivo comum a não ser o entretenimento do esporte, que isso não é suficiente para você construir uma paixão, um laço. A gente não sabe a nossa história. Pô, a gente nunca passou por uma guerra que a gente precisa... Também que ela é um fator unificador, um fator de modelação, de forjar essa estrutura, essa identidade. Porque, você luta, sofre, morre, dói, e aquilo te conecta com o resto. Eu só quero dizer, eu não estou disputando isso, eu só estou dizendo que aquilo é uma constatação que pode acabar... que assim não traz lições práticas, porque existem todos esses entraves. Muitas nações nasceram em momentos de muita dificuldade, de muitas divergências, os próprios Estados Unidos, né, como a gente já conversou muito. Eu só quero dizer que, apesar de todas essas diferenças, a gente é preciso reconhecer que é possível avançar apesar de tudo isso. Não, é possível avançar, é possível e foi feito. Mas o avanço você chegar lá numa instituição, e aí imagina o seguinte, você é um parlamentar, né? E eu vivi isso na prática. Se cada parlamentar chegar e virar e falar assim, eu vim aqui defender o meu grupo, só o meu grupo. Mas não é isso que acontece? Só que esse é o problema. Porque ninguém vira e fala assim, tá bom, eu tenho que defender o meu grupo, mas eu tenho que defender duas coisas ali. É o meu grupo, quem eu estou representando, e o Brasil. O que é o Brasil? O que é o interesse nacional, o interesse público? Não o interesse da classe dos advogados, não o interesse dos professores, o interesse dos alunos, o interesse dos empresários, o interesse do Brasil. Entendeu? Porque se todo mundo só está defendendo o seu interesse, da sua turma, do seu grupo, da sua família, dos seus amigos, a gente nunca, em nenhum momento, sabe ponderar e contrapor como que eu governo aquela instituição com os interesses de todos. Então, assim, todas as discussões que a gente tem no Brasil hoje são sobre isso. Sobre, o STF, ele está defendendo o interesse do Brasil ou de algum grupo? O Congresso defende o interesse do nacional em primeiro lugar ou dos seus grupos que eles estão ali? Eu concordo com isso. A instituição ela não consegue ser funcional. Eu só acho que os representantes políticos, mesmo em países democracias consolidadas, eles representam determinados grupos. Né? Então, se você tem E eles chegam em consensos porque existe claro, algum eles têm elo uma deles disposição em algum momento de abrir mão. o que é o todo. Sim, claro. E essa disposição mas algumas ela brigas, é praticamente nula claro, no Brasil. Mas algumas brigas são obviamente necessárias, que é a agricultura francesa.
não quer ratificar o acordo de livre comércio com o Mercosul, porque a agricultura brasileira é mais Que competitiva. nós vamos destruir eles. E vou dizer, o interior francês é uma parte fundamental da identidade francesa e tem muita gente que se preocupa e adorou, obviamente, o Bolsonaro ter se transformado no vilão global ambiental, porque isso permitiu que o presidente francês pudesse, ao mesmo tempo, se destacar. Usar E isso sair como de bode, bonzinho. um bode expiatório, um negócio que eles já iam fazer de qualquer Foi jeito. fantástico, eles- assim. Então, os protecionistas europeus adoraram o Bolsonaro porque podiam agradar ao mesmo tempo o agronegócio francês e os ambientalistas que, dentro da França, geralmente brigam. Entendi. Mas, obviamente, a indústria francesa quer esse acordo porque espera vantagens enormes de empresas francesas que podem participar, inclusive, de licitações públicas aqui no Brasil, etc. Então, só para dizer... Esse mas- é um exemplo. Só para terminar o raciocínio. Eles não conseguirem achar, colocar o interesse nacional acima de tudo, porque a gente não consegue medir qual é o interesse nacional. E vão Sim. ter situações que elas são muito polêmicas. Porque, como se disse, essa história da agricultura francesa não é só uma questão econômica. É uma questão de identidade. Eu só quero dizer que o interesse nacional, ele é determinado, ele muda, porque ele é interpretado de quem está no poder. É claro que existem certos limites. Tem coisas muito porque, básicas do interesse Mas nacional o que que a você- gente ainda não identificou no Brasil. Mas, com certeza, eu acho que o que está atrás disso é também a aceitação de que tem momentos em que a alternância de poder vai inibir que eu continue no poder, aí eu preciso passar temporariamente o poder para um outro ator, porque eu tenho consciência e certeza de que daqui a 4 anos ou 5 anos eu posso novamente participar de uma eleição livre e justa. Então, o que você está descrevendo também é uma democracia consolidada. Eu só acho que o avanço sempre vai ser por pequenos passos, ele vai ser lento. Eu não acho que vai ser Ele rápido. precisa ser Eu só protegido permanentemente. Pode ser... Eu só estou identificando que Sim. hoje um grande problema que o Brasil tem é o funcionamento das instituições e o funcionamento na qualidade. Então você vai lá, cria instituição e tal, mas Você a acha que as qualidade... instituições sabem o que elas estão fazendo ali, cara? Não, tipo, tem algumas que sabem, mas aí a qualidade dela, da prática, da ação prática, não é real, entendeu? Ela não consegue levar ao fim o objetivo dela. Ela não faz aquilo bem feito. Aham. E ela não faz bem feito porque existe essa desconexão total Sim. de cada membro da instituição de olhar. E às vezes não é por maldade. Existem os sacanas, os corruptos e tal. Aham. Mas existem vários outros que olham e falam assim, e você pergunta isso para vários brasileiros. Meu, se você chegar no poder e virar presidente, você acha que você pode ou não colocar seus filhos em cargos importantes? A maioria dos brasileiros vai falar assim, por que não? Meu filho. Tipo, eu vou cuidar dele. Entendeu? Eu cheguei Pra lá... mim parece uma atrocidade. Pois é, mas não é um pensamento comum de muitos, da maioria talvez dos brasileiros, entendeu? Então tem concepções que elas estão na cabeça não por sacanagem, mas por simplesmente não compreender o que é a vida em coletividade, em grupo. Aonde que estão os interesses do todo? Que horas que eu abdico dos interesses só da minha família e pessoais para defender os interesses da nação? Entender que quando você tá numa posição como essa, a nação vem primeiro. Óbvio. E assim, o exemplo mais básico disso na história das democracias ou do mundo é você entrar e ir lá no exército, morrer pela sua nação. Cara, isso é totalmente contra o seu interesse particular. Tipo, isso é irracional. Você enlistar ao exército e vou lutar pelo meu país. Tipo, você tá sacrificando a sua vida por aquele interesse nacional. Tipo, isso Que é, de certa forma, uma narrativa, no fundo. Né? surgiu com uma narrativa, Sim. mas a identidade é uma Claro. narrativa. Eu só quero dizer, assim, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Essa pesquisa recente de que 76% dos jovens brasileiros gostariam de emigrar é muito chocante. É muito chocante para mim, para você, a gente trabalha na área de educação. Isso me abalou muito. Muitos jovens não veem perspectiva, eles não acham que as coisas vão melhorar, etc. Mas é também preciso reconhecer que mesmo democracias consolidadas passam por processos difíceis, e eu concordo plenamente com sua avaliação. Mas em algumas áreas o país conseguiu, né? De novo, educação pública, apesar de todos os problemas, saúde pública, entre os anos 90 e os anos
na metade dos anos 2010, assim, por aí, houve avanços incríveis, apesar de uma situação muito desafiadora. Na área de educação, até hoje, o Brasil tem uma performance muito ruim, se você a compara com os outros países que participam desses estudos. Mas também há algumas áreas onde há uma situação melhor aqui do que fora, por exemplo. Eu costumo brincar que o negacionista alemão, em relação ao Covid, ele realmente não se vacina. Aqui, os grandes negacionistas ou escondem a carteira de vacinação ou foram descobertos e se vacinaram. Por quê? Porque existe uma cultura da vacinação que hoje não existe em muitos países europeus. Eu conheço. O Bolsonaro disse com todas as letras que não vacinou mesmo, não. Mas pede, então, quando voltar, para trazer a carteirinha né, se perder as eleições, aquele sigílio pode... Eu não sei exatamente se é possível ter acesso à carteira. Mas eu tenho vários amigos. Eu cresci parte da minha adolescência no interior dos Estados Unidos. Todos esses amigos à época votaram no Trump. E nenhum se vacinou. Mesmo. Não se vacinaram. Vários não vacinam os filhos. Ou seja, não estão vacinados contra sarampo. Isso é super burro, né, na Alemanha também existe um movimento radical. No Brasil, até o cara que falou, não sei o quê... Na hora H, o pessoal se vacinou, entendeu? Por que isso aconteceu e surgiu nesses lugares? Porque era uma sociedade com muito mais liberdade. E acreditando que as pessoas iam ter consciência de fazer as escolhas melhores. Né? E, obviamente, que nesse caso não me parece que essa escolha é a melhor. Então... Mas, por exemplo, o SUS é um grande exemplo, por exemplo, de um sistema que foi criado, não necessariamente por uma elite política que não se beneficiou especificamente com isso, porque poderia ter vivido super bem tendo acesso à saúde pública privada. Né? Então, foi implementado um sistema muito avançado, dos maiores o sistema problemas. É bom, mas a saúde brasileira não é boa, tanto que nenhum dessas pessoas que criou quer se tratar ali. Sim. Então, eu não acho que a gente olha para o SUS e fala assim, nossa, a saúde do Brasil é incrível. Eu sei, eu só quero dizer que... no papel é legal, Não, mas na prática... Conceito, a estrutura, mas tá bom, é um país sistema gigante, mundialmente reconhecido. Tem uma lógica, mas a saúde brasileira é terrível. Assim, eu só digo, a gente precisa reconhecer avanços. Que tem oportunidade no Brasil vai usar a saúde privada. Eu só acho importante a gente também reconhecer alguns avanços, porque senão acaba se construindo uma narrativa. Eu não estou querendo dizer assim aos jovens assim, não vá embora. Assim, quem quiser, enfim, buscar oportunidades, etc. Isso faz parte, jamais o país deve limitar ou dificultar decisões de onde as pessoas querem ir, etc. Mas é preciso pensar seriamente sobre formas de atrair talentos para o setor, a gestão pública, então, você sabe disso. Eu não acho. Eu não sou tão pessimista assim, né? A gente já conversou sobre isso. Eu não acho que o jeito é falar só que, tipo, na verdade, o problema não é tão grave. É grave. Eu só digo, há algumas áreas onde houve avanços reais. Então não é uma coisa impossível. Não, claro que houve avanços reais, né? O Brasil não está mais pobre do que a gente estava, sei lá, há 30 anos atrás. Mas assim, o Brasil ele nunca atinge o potencial do que supostamente ele pode. Porque a gente anda em círculo e patina. Quantos desses avanços foram avanços e depois quanto retrocesso a gente teve? Então a gente está sempre patinando no mesmo lugar. E assim, eu não acho que o jeito, talvez, para atrairmos os brasileiros a lutarem pelo Brasil é só falar dos avanços, mas é talvez esse amor por essa identidade, por essa coisa intangível que ela não está presente aqui. Ela aparece em momentos muito estranhos, tipo o jogo da Copa. Ela vai aparecer, vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vamos ter Copa daqui a um mês. E nós estamos passando um dos momentos mais divisivos, mais assim, de ruptura que o Brasil pode ter socialmente, né? E nós vamos ver isso ser deixado de lado na Copa. Mas, isso tem que ser deixado de lado no Congresso, no novo Congresso brasileiro.